Vamos lá, conjuntos numéricos. Conjunto do número vazio. O primeiro conjunto ali é o conjunto vazio. O próprio nome dele já define. Se ele é vazio, ele não tem elemento nenhum. Então, para representar o símbolo dele, nós usamos esse zero cortado. Então, conjunto vazio, toda vez que você for representar, é esse zero cortado. Vou pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Sendo A um dos conjunto dos meses do ano, com mais de 31 dias. Beleza, peraí. Qual mês do ano que tem mais de 31 dias? Nenhum. Então, o conjunto A é um conjunto vazio, porque não existe nenhum mês do ano que tem mais que 31 dias. Segundo exemplo, sendo B o conjunto dos dias da semana que iniciam-se com a letra R. Não tem. Não tem. Por quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nenhum deles se inicia com a letra R. Então, esse conjunto é vazio por causa dessa situação. Lembrando que também o conjunto vazio ele pode ser expresso pelo zero cortado ou simplesmente pelas chaves vazias. Se não tem elemento nenhum dentro dela, logo também é um conjunto vazio. E o número 3 aqui, ó. Sendo C igual a X, tal que X pertence ao conjunto dos naturais e X é um valor menor do que zero. Puxa um pouquinho na memória de vocês. O conjunto dos naturais ele possui somente valores positivos maiores que zero e inteiros. Então, por exemplo, quais seriam eles? 0, 1, 2, 3. Esses são os elementos do conjunto dos naturais. Ao dizer que X é um valor menor que zero, logo não pertence a esse conjunto. Então, ó, C também é um conjunto vazio. Conjunto unitário. A palavra unitário deduz aqui ideia. Unidade. É um conjunto que possui apenas um único elemento. Pega o exemplo que foi dado. Ó. Sendo B o conjunto dos meses do ano, cujos nomes se iniciam com a letra D. Quantos meses durante o ano que tem a letra D? Somente um. O dezembro. Então, esse conjunto, o único elemento dele é quem? Dezembro. Tá? Segunda situação. Sendo R o conjunto das consoantes da palavra era. Quantas consoantes tem na palavra era? Apenas uma, que é a letra R. O E e o A são vogais, então não pertence àquele conjunto. Então, ó, conjunto R, o único elemento é a letra E. Terceiro, sendo A tal que X pertence aos naturais, então X é um elemento do conjunto dos naturais, sabendo que X tem que ser maior que 3 e menor que 5. Qual é o elemento que fica entre 3 e 5? Lembrando que é inteiro, não pode ser número quebrado. Dentro do conjunto dos naturais, o 4. Então, o único elemento que pertence ao conjunto A é o 4. Tá? Subconjuntos. Dizemos que um conjunto A é subconjunto de B quando todo elemento de B, quando todo elemento de A também é elemento de B. A em relação é subconjunto de B. Presta atenção no esquema aqui de baixo, ó. A está contido em B. Essa é a leitura dele. Quando acontece de encontrar esse C entre dois conjuntos ali, A está contido em B. O que significa isso? Os elementos de A estão dentro do conjunto B. Ou também pode ser escrito de outra maneira. B contém A. O conjunto B contém todos os elementos de A. Os elementos de A estão dentro do conjunto B. Ah, mas existem outras situações. Vamos ver aqui, ó. Sendo A o conjunto os elementos 1 e 2, e o conjunto B, os elementos 1, 2, 3 e 4. A está contido realmente em B? Sim ou não? Sim. Por quê? Todos os elementos de A estão dentro do conjunto B. Então, realmente, A está contido em B. Contra-exemplo. O que é o contra-exemplo? O contrário daquilo que nós já vimos. Sendo E, os elementos 1 e 5, e o conjunto D, os elementos 1, 2, 3 e 4, então o conjunto E não é subconjunto de D. Por quê? Presta atenção comigo aqui, gente. Os elementos de E são quem?
1 e 5, todos os dois estão dentro do conjunto D? Não. Só um. Qual elemento que estaria faltando? 5. O 5. Então, por estar faltando um elemento, esse conjunto E não é subconjunto de D. Então, ele não está dentro do conjunto D. Então, ó, na forma de expressar simbolicamente, ficaria assim, ó. E o estar contido cortado significa não está contido. Então, ó, E não está contido em D. Da mesma forma que D não contém E. Como ficaria a representação disso simbolicamente? Vamos pegar os dois conjuntos. Conjunto B são quais elementos? 1, 2, 3 e 4. Você pode ver, ó, o círculo de fora, tudo que está dentro dele é do conjunto B. Então, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto A, quais são os elementos? 1 e 2. Está completamente dentro dele. Então, o que acontece? Todos os elementos do A estão dentro do conjunto B. Agora, vamos ver o segundo caso que nós vimos aqui, ó. Conjunto E, 1 e 5. Conjunto D, 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos de E estão dentro do conjunto D? Não. O elemento 5 não está. Então, fechou aí. Onde parece? Nossa, não sabe.